Haja saúde para nós. Verdade. Dá uma esperadinha aí no pessoal que está chegando. Boa noite, Rafael. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Já vamos começar. Gente, só estava pedindo para o Roberto gravar aqui nossa aula, porque o meu Meet não grava, eu acho que é porque não é premium, né? Não é aqueles Meet pago. Aí não grava. Mas antes gravava, não sei por que agora o Meet não grava mais. Agora eles querem grana, né? Viram que deu certo as videochamadas. Bom, gente, se vocês verem ali pela apostila, hoje a gente vai falar sobre o reino animal. E é bastante coisa. Então eu tentei dar uma resumida bem, assim, máximo que eu pude sobre os grupos, porque o reino animal é bem grande mesmo, tem todos os invertebrados e todos os vertebrados, né? Então é bastante coisa. Aí eu preparei os slides, depois disponibilizo para vocês ali no grupo também. Oi, Adriana, boa noite. Então, gente, vamos começar. Semana passada a gente falou sobre as plantas, né? Então, um grupo de plantas e suas características. Hoje nós vamos começar falando sobre os animais e suas características. Então, vou começar apresentando para vocês aqui um slide que fala da característica geral do grupo dos animais, né? Do reino animal. Eles têm algumas características gerais aí, assim como as plantas. E aí depois a gente vai vendo as classificações dentro de cada grupo. Só achar aqui meu slide. Não, quero uma guia. Uma guia que é esta aqui. Não sei se compartilhou aí com vocês. Sim. Tá. Então, o reino animal, gente, é de todos os reinos, né? Que são 5 reinos. Então, a gente está vendo 2 nesse módulo. No módulo passado, no módulo 1, a gente viu vírus, protozoários e fungos, que eram outros 3 reinos. Então, agora a gente termina com esses 2 reinos que a gente está vendo nessa segunda fase, nessa segunda etapa. E aí, a terceira etapa são coisas mais específicas, genética e tal. Então, e dentro desses 5 reinos, o reino animal é o mais diverso, assim, em termos de formas de indivíduos, em termos de forma de organismos. Eles têm características muito variadas. Então, é um reino bastante grande, tá? Então, o reino animal, todos os seres que pertencem a esse grupo são
multicelulares, ou seja, pluricelulares, formados por várias células. E também eucariontes. A gente já viu o conceito de eucarionte, mas só para relembrar, eucariontes são aqueles organismos formados por células que têm núcleo. E, diferente das plantas, daí, os animais são heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir o próprio alimento. A energia que os animais obtêm para a sobrevivência vem de outras fontes de energia. A maioria das vezes é plantas, né? Então, a fonte de energia, glicose, vem das plantas, que elas conseguem produzir isso através da fotossíntese. Então, nós temos essas características, todos os animais têm essas características gerais. E aqui estão os filos, né, dos animais, ou seja, uma classificação dentro dos reinos dos animais, que divide todos esses animais em grupos menores. Então, a gente tem os poríferos, quinidários, plateumintos, nematóides, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e os cordados, que é um filo bem grande, porque aqui dentro desse filo a gente tem classes, né, que são bem conhecidas, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, essa é a divisão do reino animal e nós vamos ver esses grupos todos. Então, em termos de formação do embrião, né, os animais eles têm uma característica bem comum que é depois lá da fecundação entre o óvulo e o espermatozoide, esse zigoto aqui, que é essa célula que se forma, começa a se dividir em várias partes. E todos eles têm essas mesmas divisões, então eles passam por essas etapas. Por isso que a gente fala tanto em evolução, né, que as espécies evoluíram de uma espécie comum, um ancestral comum, que deu origem a todos os seres vivos. E no reino animal a gente tem isso como evidência, porque independente se for um mamífero ou um anfíbio, então, sei lá, um cachorro, uma galinha e um sapo, todos eles vão passar pela mesma fase embrionária, todos eles vão passar pela mesma divisão. Então, são animais tão diferentes, mas que apresentam essa mesma segmentação, ou seja, divisão celular aqui no embrião, né, depois da fecundação. Aí, aqui tem algumas características que vai diferenciando cada um dos grupos. Então, a gente tem esses que não têm tecidos verdadeiros, né, que são os poríferos e os quinidários. E aí, depois, os tecidos verdadeiros vão começando a surgir nos próximos grupos. E aí, em termos de características de desenvolvimento embrionário, o que se desenvolve primeiro, né? Se é a boca ou o ânus, eles são chamados de deuterostômios ou protostômios. Então, também eles são classificados aí de acordo com o seu desenvolvimento embrionário, o que se forma primeiro, né? E aí, aqui, então, a gente tem o quê? A gente tem uma árvore, que tá meio apagadinha, né? Bem sutil aqui na imagem, mas a gente tem uma árvore aqui que mostra como que foram surgindo esses animais aí dentro do reino a partir de um ancestral comum. Então, provavelmente a partir de um protozoário lá que foi surgindo tudo isso. Os protozoários, as algas protozoárias deram origem às plantas e os protozoários flagelados lá deram origem aos animais. Então, aqui a gente tem toda essa divisão. E o primeiro grupo, né? Não vou ficar me enrolando muito porque são muitos grupos. O primeiro grupo, então, a surgir, que não apresenta tecidos verdadeiros, são células, e cada célula desempenha uma função nesse ser, mas são células agrupadas, aí como se essas células formassem colônias, são os poríferos, que são conhecidos popularmente como esponjas do mar. E eles têm esse nome devido aos poros que eles possuem em seu corpo, ou seja, o corpo dos poríferos, ele é cheio de furinhos, aqui na sua superfície, por onde ocorre a circulação de água, que esses animais retiram seu alimento da água, então eles são filtradores, né? E então, por isso o nome poríferos, que vem de poros. Então, um exemplo de poríferos é esse bem conhecido aqui, que é o Bob Esponja. Ele tem esse formato aí meio estranho, mas enfim, ele é só uma representação, né?
mas ele faz parte dos poríferos, das esponjas do mar lá. Espera aí, que eu acho que tem alguém chegando. Me avisem aí qualquer problema, porque outro dia caí da aula e fiquei falando sozinho. Então, continuando. As características gerais, então, todos os poríferos, todas as esponjas do mar, elas são aquáticas, elas vivem na água, então não tem espécies que sejam terrestres. Eles não têm nenhum órgão de locomoção, então a gente diz que eles são sésseis. O que é isso? Fixos no substrato, fixos na rocha, fixos na areia, enfim, no fundo do oceano. E aqui, quanto à simetria, isso daqui significa, se a gente dividir esse grupo no meio, né, um desses organismos no meio, a gente tem partes iguais. Então, por isso se chama simetria radial. Ou eles não teriam uma simetria específica, né? Então, aqui a gente tem exemplos de esponjas do mar. Parece realmente uma esponja e muitas espécies delas foram usadas por muito tempo como esponjas de banho. Tem algumas espécies que são bem duras, mas também tem outras que são bem flexíveis, assim, bem macias. Atualmente, acho que já não se usa muito, mas já foram usadas como esponjas de banho. Então, essa seria a estrutura de uma esponja do mar, ou seja, elas têm uma abertura interna, né? Como se fosse oco por dentro, e aí elas têm essa parede que é formada por células, que estão aqui especificadas as células, ó. Então, na parte interna a gente tem essas células, que são células que têm essa caudinha, porque elas já ajudam no movimento da água. Elas têm esses poros, né, que é por onde entra a água dentro da esponja, com as substâncias lá diluídas na água, as quais elas se alimentam. Elas têm células que são células de revestimento, que estão aqui, ó, na superfície, são chamadas de pinacócitos. Elas têm células que dão estrutura para a esponja, enfim, que são chamadas de espículas, que é como se fossem espinhos, enfim, né? Elas têm células que ajudam na digestão. Então, cada célula aqui dentro da esponja, ela vai desempenhar uma função. Então, elas são organismos muito simples, elas não têm um sistema digestório desenvolvido. A digestão acontece dentro dessas células, ou seja, essa caudinha captura os nutrientes que estão dissolvidos na água, esse nutriente é levado para dentro da célula e a digestão acontece dentro da célula, porque as esponjas elas não têm sistemas, né? Sistema digestório, sistema respiratório, enfim. Então, elas são organismos bem simples. Então, foi o primeiro grupo de animais que surgiu, né? Do grupo do reino dos animais. Então, aqui tem um exemplo um pouquinho melhor. Deixa eu só diminuir um pouco esse zoom aqui. Um exemplo um pouquinho melhor dessas esponjas. Então, são esses organismos com poros, onde a água entra ali dentro pelos poros, e aí essa água tem uma circulação aqui dentro, devido a esses coanócitos, saindo por uma abertura em cima da esponja, que é chamada de ósculo, esta abertura. Então, as esponjas são estruturas extremamente simples. Algumas têm mais ramificações, outras menos, mas todas elas basicamente funcionam do mesmo jeito, com a água entrando pelos poros e saindo por essa abertura que tem em cima. Então, aqui a gente tem algumas que são bem simples, outras que têm ramificações um pouco maiores e outras que são bem ramificadas. A água passa por vários canais, vários labirintos, digamos assim. Então, esse é o grupo dos poríferos. Então, aqui está um pouquinho do que cada célula desempenha aí de função. Então, a gente tem os pinacócitos que fazem o revestimento, os coanócitos que são responsáveis pela nutrição, né? Porque eles capturam as substâncias presentes na água. Os amebócitos também estão relacionados com a nutrição. A circulação e excreção e respiração e difusão é tudo feita dentro da célula. A sustentação é feita pelas espículas, que são aqueles pequenos espinhos. E a reprodução dessas esponjas, ela pode ser de duas maneiras. Pode ser assexuada,
que seria por brotamento, forma um brotinho ali. Deixa eu ver se tem aqui um exemplo. Esse aqui não. Aqui, ó. Forma um broto, esse broto se desprende, se prende no substrato e vai dar origem a uma nova esponja adulta, então um indivíduo diferente. Ou a reprodução pode ser sexuada, porque esses organismos, eles produzem gametas. Então, a gente tem uma esponja que produz gametas femininos e outra que produz gametas masculinos. Esses gametas, eles são lançados na água, tanto da esponja macho quanto da fêmea. A fecundação ocorre fora do corpo, e aí esse óvulo fecundado, né, ele vai dar origem a essa larvinha aqui ciliadinha, com cíliozinhos, pelinhos, que vão ajudá-la a se locomover na água até encontrar um local para se prender e formar a nova esponja. Então, a reprodução, ela pode se dar de duas maneiras, de forma assexuada, formando um broto, ou de forma sexuada, trocando os seus gametas. Então, aqui a gente tem as duas formas. Aqui está mostrando aonde que é produzido os gametas, mas também não é tão importante. O importante é vocês entenderem que são duas formas reprodutivas. Também existe a forma de regeneração. Já que elas são células que são separadas e elas podem se reagrupar, uma esponja, por exemplo, quando ela é quebrada ali, sei lá, pelas correntes marítimas, enfim, né? Ou, sei lá, algum animal bateu ali, esses pedaços da esponja, eles conseguem se regenerar, e aí cada pedaço acaba dando origem a uma nova esponja. Então, ela foi toda fragmentada, esses fragmentos, eles se regeneram, ela tem uma grande capacidade de regeneração. Então, formação de novas esponjas. Então, esse é o grupo dos poríferos, o primeiro grupo de de animais que surgiu. Então, elas são bem primitivas mesmo, tem uma estrutura bem simples, não tem nenhum tipo de sistema, né? Geralmente todas as funções que acontecem dentro de células específicas. Então, parar de apresentar esse e vamos para o segundo grupo. O segundo grupo, deixa eu ver onde é que tá. Aqui, ó. O segundo grupo é os quinidários. Se escreve cinidários com C, né? Mas se lê quinidários. Espera aí. Aqui, apareceu. Apareceu aí para vocês? Sim. Sim? Então, os quinidários. Aqui tem de novo das esponjas. Aí, estava resumindo. Tá. Os quinidários, ou chamado também grupo de coelenterados, né? São esse grupo aqui bem conhecido e não muito querido pelas pessoas, que são as águas-vivas, anêmonas, corais, enfim. As águas-vivas são o nosso problema lá na praia, né, nas férias, porque atualmente tem tido bastante água-viva nas nossas praias e são seres que causam queimaduras. As anêmonas também causam queimaduras, mas não temos tanto problemas porque elas são fixas no substrato, mas as águas-vivas são livres e nadam e causam problemas com os seres humanos. Então, esse grupo ele tem dois formatos corporais. Um formato é chamado de pólipo, que é das anêmonas, as hidras, enfim, são organismos fixos no substrato, eles são fixos aqui nas rochas. E a outra forma é chamada de medusa, que é essa forma aqui, que é das águas-vivas mesmo, que ela é livre, ela nada por tudo quanto é lugar. Então, esses organismos, diferentes das esponjas, ficaram um pouquinho melhores desenvolvidos.
eles formaram uma estrutura como se fosse uma cavidade digestória, chamada de cavidade gastrovascular. Então, a digestão nesses organismos não acontece mais dentro da célula, e sim dentro dessa cavidade digestiva. E aí, essa cavidade digestiva tem apenas uma abertura, que funciona tanto como boca e ânus. Então, esses organismos aqui, eles só têm essa cavidade onde é digerido o alimento, e aí ela funciona como boca e ânus. Então, eles já passaram a ter um primeiro sistema, né? Então, a evolução a gente vai vendo assim, cada grupo acaba tendo uma novidade evolutiva. Então, o que mais nos incomoda desse grupo é a questão dos nematocistos. Por isso que o nome do grupo é quinidários, enfim, né? Por causa desses nematocistos, que dentro eles têm o quê? Eles têm quinidócitos, que são essas estruturas que queimam. E quando eles tocam na gente, eles liberam uma substância, e essa substância é urticante, é que nem uma urtiga, ela queima. Então, esses nematocistos, né? Ou quinidoblastos, desculpem, contém esses nematocistos. Então, o quinidoblasto é uma célula que está aqui nos tentáculos, e dentro dessa célula tem os nematocistos, que são essa substância urticante aí que as águas-vivas liberam. É uma forma de defesa, captura de alimento, enfim, né? Acontece acidentes com nós, né? Não é uma coisa intencional, mas é dolorido mesmo assim. Então, a reprodução nesses organismos, ela pode ser de forma sexuada, onde há produção de gametas, óvulos, né, e espermatozoides, que são liberados na água, a fecundação é externa, forma uma larvinha também ciliada, essa larvinha vai achar um lugar para se fixar, e aí a primeira fase de vida dessas águas-vivas aqui, ela é uma forma fixa. E aí, depois, essa forma fixa começa a liberar pequenas águas-vivas para serem livres e natantes. Então, a primeira fase é uma fase fixa, depois que elas são livres. E aí, chegam na fase adulta e fase reprodutiva de novo. Então, a reprodução sexuada ocorre a troca de gametas, aí o encontro dos gametas. Mas elas também podem ter a reprodução assexuada, que é a formação de brotos, enfim, muito parecido lá com o das esponjas. E aí, esses brotos dão origem a pequenas águas-vivas. Pode ser uma forma de reprodução. Então, esse é o grupo das águas-vivas que a gente chama de quinidários. Então, aqui os quinidários ou selenterários, porque eles têm essas células chamadas de quinidócitos. Vamos para o próximo grupo. Próximo grupo. Agora eu vou apresentar dois grupos de uma vez só no mesmo slide. Os próximos dois grupos não são tão queridinhos nossos assim, não. Eles são vermes, conhecidos popularmente como vermes, que são chamados de plateumintos e nematódeos. Aí, compartilhou com vocês? Foi, né? Os plateumintos e os nematóides são vermes. Vermes bem comuns até. Então, qual é a diferença entre os dois? Basicamente, a forma do corpo. Os plateumintos têm o corpo achatado. E os nematóides têm o corpo cilíndrico, é como se fosse um canudinho. Então, essa é a diferença
básica entre os dois, e os nematóides vieram depois, então eles têm um sistema digestivo mais evoluído, enfim. Mas dentro do grupo dos plateumintos tem a planária, que é um verme de vida livre, que não infecta ninguém, né? Que não parasita nenhum outro ser, vive livremente, ele come restos de folhas mortas, enfim. E também dentro desse grupo tem 2 vermes que são parasitas, inclusive parasitas do ser humano. Um deles é a tênia e o outro é o esquistossomo. Então, são 2 vermes que causam doenças nos seres humanos. A tênia é aquele famoso verme da carne de porco, por exemplo, que é bem falado. Então, esses vermes aqui, eles têm o corpo achatado, possuem aproximadamente 15 mil espécies, né? Alguns têm hábitos aquáticos, e outros, enfim, são parasitas. Então, os plateumintos, eles podem viver tanto em água doce quanto salgada, ou em ambientes terrestres, e também serem parasitas. Esse grupo aqui, ele tem um tubo digestório ainda incompleto, onde eles são muito parecidos lá ali com as águas-vivas. O sistema digestório deles só tem uma abertura, que funciona como boca e ânus. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma planária, né, que é esse verme de vida livre. Aqui sua divisão, eles já apresentam outras estruturas, outros sistemas, por exemplo, sistema nervoso. Então, esses animais já começam a ser um pouquinho melhores desenvolvidos, por exemplo, lá as esponjas. Eles vão tendo evoluções anatômicas, né, na forma de viver. Então, a reprodução desses vermes também pode ser de 2 formas. Espera aí que tem gente chegando. Boa noite. Ela pode ser sexuada, ou seja, com troca de gametas aqui, né? Um casal trocando gametas. Ou pode ser assexuada, que é por uma simples divisão. Aqui, essa planária, por exemplo, ela se divide em partes, cada parte dá origem a um novo indivíduo. O mais engraçado, mais curioso desses animais, que assim como as minhocas lá, eles são hermafroditas. O que significa isso? Que eles fazem troca de gametas. O mesmo indivíduo produz tanto óvulos quanto espermatozoides. E quando eles acasalam, quando eles cruzam, então eles trocam gametas. Eles passam espermatozoides e digamos que as 2 planárias ficam grávidas, ou seja, elas vão produzir ovinhos com os jovens, as planariazinhas jovens. Então, isso é uma característica dos plateumintos. Então, elas também têm uma grande capacidade de regeneração, esse grupo, por isso que é tão difícil, às vezes, se livrar de um verme, né, de um parasita que esteja no intestino humano, que seja desse grupo, porque eles têm uma grande capacidade de se regenerar. Então, o que a gente chama de plateuminto, que são os trematóides, são esses que são parasitas, que é, no caso, o esquistossoma, que ele causa uma doença conhecida como barriga d'água. Então, esse verme, ele entra no corpo humano através da pele. Ele é um verme que precisa, na verdade, de 2 hospedeiros para completar o seu ciclo de vida. Então, ele penetra no ser humano através da pele. Então, o ser humano entrou numa água que esteja contaminada com essa larvinha, que é chamada de cercária. Só que para chegar no formato dessa larvinha, ele já tem que ter passado pelo trato digestivo de um caramujo específico, que é esse caramujo aqui. E como é que ele passa pelo trato digestivo do caramujo? Porque os ovos desse indivíduo, desse esquistossoma, eles estão na água, estão ali presentes em plantas aquáticas, estão grudados. Quando o caramujo se alimenta, ele se alimenta também dos ovos. Os ovos passam pelo sistema digestório do caramujo,
se desenvolvem nessa larva e essa larva penetra na pele do ser humano quando a gente entra em águas que estejam contaminadas. E aí vai parar no nosso intestino. E lá no nosso intestino, esse verme atinge a fase adulta. E aí, na fase adulta, os vermes, eles têm sexos separados. Então, tem um macho e uma fêmea. E aí, cada vez que eles cruzam, eles produzem milhares de ovos que vão ser eliminados através do quê? Através das fezes do ser humano. Por isso que é tão importante, a gente fala de saneamento básico nas cidades, né? Não ter esgoto a céu aberto, porque isso tudo está relacionado com a exposição a doenças, né? Então, quando a gente paga os nossos impostos, a gente tem direito de cobrar. E uma das cobranças deve ser que as nossas ruas não tenham esgoto a céu aberto. Porque a gente aí fica exposto a um monte de doenças, né? Já não chega as doenças do ar, imagina, mas as doenças relacionadas com o solo contaminado. Então, esse é um dos exemplos. Aí, esse esquistossoma causa um inchaço no fígado, e aí a pessoa fica com aquela barriga inchada, que popularmente é chamada de barriga d'água. Atualmente a gente já não vê tanto, porque hoje em dia já existe campanhas de educação das pessoas, enfim. Mas antigamente a gente via muito em regiões precárias, assim, crianças muito magrinhas com aquela barriga inchada, assim, uma barriga bem inchada. Era essa doença. Então, até a gente descobrir isso, e hoje em dia ter tratamento, enfim, né? Se trata a água, se trata o esgoto, existia muito isso, muitas crianças que tinham essa barriga inchada, que era a esquistossomose. Então, aqui só está mostrando de novo o ciclo de vida dela. Então, através das fezes que contaminam o solo, a água, a pessoa entra em contato ali com aquela água contaminada. Então, é um caramujo bem específico, que é do gênero Biofilaria. Aí, aqui está mostrando as questões de prevenção, né? Então, evitar banho ou pesca onde tem esse caramujo específico, né? Lavar bem as roupas, enfim, lavar bem as mãos, os alimentos. A gente utilizar privada, então, onde tenha esgoto que seja coletado. Então, o ideal seria isso, né? Aí, ainda dentro dos plateumintos, aí aqui é o outro grupo, que são os cestódios, que se enquadram as tênias, que são a conhecida popularmente como solitária. Por que ela é chamada de solitária? Porque ela é um verme que vive sozinho no nosso intestino. E ele é um verme que fica gigante, ele pode atingir, sei lá, 30 metros de comprimento, porque ele é um verme muito fininho, assim, da espessura de um fio de linha, só que ele atinge vários metros de comprimento. E aí ela é formada por vários segmentinhos aqui, dá para ver nessa imagem, ó. E cada um desses segmentos, que se chama proglótide, é capaz de produzir milhares de ovos. Por isso que esse é um verme bem difícil de se livrar. Elas têm esses ganchos assim na cabeça que elas se prendem no intestino. Então, basicamente, é muito difícil de matar esse verme. Tem que ser com remédios muito específicos mesmo. Então, essa tênia ou solitária, ela pode ser de dois tipos, dependendo de onde que ela vem. Se ela está presente na carne do porco, ela é chamada de tênia solium. Se ela está presente na carne do boi, ela é chamada de tênia saginata. Então, são duas espécies que têm um fácil contato com o ser humano se a gente tiver contato com a carne contaminada, né? Então, aqui está mostrando os exemplos de como suas ventosas e seus ganchos, os quais elas se prendem no intestino, e aí é bem difícil de tirar. Então, cada proglótide essas proglótides finais aqui, elas estão cheias de ovos. A gente chama elas de proglótides grávidas, ou seja, são proglótides que produzem ovos sem que haja uma fecundação, elas não precisam de uma fecundação. A reprodução pode ser assexuada, não precisa de um macho e uma fêmea. Ó,
Elas apresentam uma autofecundação, então cada proglótide produz milhares de ovos que, de novo, né, está relacionado com o esgoto não tratado. E aí, aqui a tênia saginata, ela passa pelo trato digestivo da vaca e aí para no músculo da vaca. Então, quando a gente se alimenta da carne, a gente acaba ingerindo essas tênias. Esses vermes aí bem feios. Os nematóides, que também são vermes, eles têm esse corpo mais cilíndrico, mais arredondadinho. E aí também existem espécies que são causadoras de doenças. Uma delas, que é a mais comum, que não atinge apenas humanos, nossos cachorros também, tem esse verme, que é Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga, que é aquelas lombrigas, aquele monte de lombriga que às vezes os cachorros têm. Então, é uma espécie que também atinge o ser humano, atinge os animais e atinge o ser humano. O Ancylostoma duodenalis também é bem conhecido porque ele provoca uma doença popularmente chamada de amarelão. Então, é outro verme que pertence ao grupo dos nematóides, que tem esse corpo cilíndrico e não achatado. Corpo cilíndrico com as extremidades bem afinadas, assim, afiladinhas. Então, vamos ver aqui. A Ascaris lumbricoides, conhecida popularmente como lombriga, né? Ela causa a doença chamada ascardíase. Como é que a gente pega essa doença? Através de ingestão de alimentos contaminados com os ovos dela, alimentos ou água, enfim, contaminados com os ovos desse verme. E aí, quando ele vai parar no nosso intestino, ele chega na fase adulta e ali ele fica vivendo, se reproduzindo, produzindo mais ovos e, enfim, a contaminação continua. Então, aqui aparece dentro de um intestino uma lombriga, ó. É essa lombriga aí. Aí, o outro que eu falei para vocês, o Ancylostoma duodenalis, que ele é conhecido popularmente como ancilóstomo, causa a doença chamada ancilostomose. Então, esse hospedeiro aqui, ele tem essa boca aqui estranha, enfim, porque ele se alimenta basicamente de sangue dos nossos intestinos. Então, ele vai criando feridas no intestino, e aí ele se alimenta de sangue, então a pessoa fica com feridas ali que ficam sangrando, por isso da questão do amarelão, a pessoa fica com um aspecto amarelo, porque ela desenvolve anemia, porque está perdendo sangue em função desse verme que está lá no intestino. A infecção dele, né, como que a gente pega também, ele é um verme que ele penetra na pele quando a gente pisa em solo, diretamente no solo contaminado. Então, ele é um verme que também entra na pele humana, não precisa nem ingerir. Então, esse Ancylostoma duodenalis. Aí, aqui outra doença que é chamada popularmente de filariose, elefantíase, porque as pessoas ficam com aspectos de as pernas, parecendo perna de elefante, de tão inchada, é um verme transmitido pela picada desse mosquito aqui, desse gênero, Culex. E aí esse verme, ele fica nos nossos vasos linfáticos. E aí impede a circulação da linfa nesses vasos linfáticos, causando inchaços nas pessoas. Então, tem regiões, aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus, a gente tem clima frio, então a gente não tem a ocorrência desse mosquito. Mas em regiões quentes, tropicais, a ocorrência desse mosquito, na Amazônia, por exemplo, né? Mas ele mais acontece em florestas tropicais que são indianas, enfim, né? De outras regiões, da Europa, por exemplo. Então, é um verme transmitido pela picada do mosquito. Então, esses foram o grupo dos plateumintos e nematóides, que a gente fala dos vermes, então.
Depois, o próximo grupo que surgiu depois dos vermes foram os moluscos. Deixa eu ver onde é que eles estão. Como o próprio nome já diz, esse grupo tem corpo mole, né? São as conhecidas lesmas. Deixa eu só clicar aqui, que daí fica mais fácil de aparecer. Tá. Aqui. Então, o filo molusco, todos esses animais, lembrando para vocês que estou apresentando até agora, são invertebrados, porque eles só passaram a ter vértebras e ossos a partir do grupo lá dos cordados, né? Quando a gente vê os peixes anfíbios. Então, todos esses animais não possuem ossos. Então, o filo molusco é as lesmas, caracóis, caramujos, enfim, ostras, mexilhões, polvos, lulas. Todos esses organismos pertencem a esse grupo dos de corpo mole. Então, os moluscos. Eles podem ser aquáticos, terrestres, de água doce e água salgada, vivem em vários lugares. E eles têm milhares de formatos, né? Então, tem umas conchas bem bonitas, por sinal. Então, os moluscos já passaram a ter sistemas mais complexos corporais. Então, eles têm um sistema digestório completo, eles passaram a ter uma circulação, não é de sangue, né? Mas é uma substância muito parecida com sangue, que é utilizada para transporte. Então, eles têm uma estrutura que é como se fosse um pequeno coração que impulsiona essa linfa aí, essa hemolinfa, que é o sangue desses animais, para percorrer por todo o corpo e carregar nutrientes, carregar gases, enfim, oxigênio, né? Os gases respiratórios, gás carbônico. Então, eles já passaram a ter sistemas, têm o corpo um pouco mais complexo. E aí, eles são divididos em algumas partes específicas, né? Os moluscos têm o corpo dividido em cabeça, pé e o que a gente chama de massa visceral. Então, a gente tem a cabeça, o que a gente chama de pés, e aqui a gente tem a massa visceral, que é onde ficam as vísceras, os órgãos desse organismo aí, desse ser. As lesmas, em específico, elas têm uma estrutura chamada rádula, parece uma língua raspadora, que é o que elas utilizam para se alimentar, para raspar folhas, para se alimentar daquilo que elas comem, né? Que elas comem folhas mortas, folhas das nossas plantas, enfim. Elas comem de tudo um pouco. Então, elas possuem essa estrutura chamada rádula para raspar. Esses pés é essa estrutura cheia de músculos aí, bem pegajosa, que eles utilizam para locomoção, para escavar, enfim. Dependendo do molusco, né? Por exemplo, os mexilhões, eles têm os pés que eles usam para escavar na areia e se esconder. E a massa visceral, então, é onde estão todos os órgãos desse ser. Alguns moluscos têm o que a gente chama de manto. O manto é uma camada, um tecido que produz a concha. Então, é a partir do manto que é produzida a concha que alguns moluscos possuem, né? Não são todos. As lesmas, por exemplo, não têm concha. Os polvos e as lulas não têm conchas, enfim. Não são todos que têm concha. Então, aqui a gente tem 3 grupos de moluscos, que é os bivalves, que são esses formados por 2 conchinhas que se fecham, por isso o nome bivalves, 2 valvas. Os gastrópodes, que é esse grupo aqui, que são as lesmas, caracóis, enfim, que eles, gastro vem de estômago e podes de pés, então quer dizer que eles têm os pés no estômago. E os cefalópodes, que são os polvos e as lulas, céfalo vem de cabeça, podes de pés. São esses que têm os pés na cabeça, digamos assim. Então, os bivalves são esses, com 2 valvas. A gente tem a ostra, tem os mariscos, mexilhões. Todos esses organismos que são bivalves, eles
são filtradores, se alimentam através da filtração da água, diferente lá das lesmas, que tem uma língua para raspar, diferente dos polvos e lulas, que tem os tentáculos e tem uma boca com um bico para quebrar o alimento, enfim. Então, esses aqui, eles filtram a água para se alimentar e tirar os nutrientes presentes na água. Os gastrópodes são aí as lesmas, caracóis, que alguns possuem concha. Então aí, e os cefalópodes são os polvos e as lulas. Deixa eu botar aqui no modo apresentação. Aí, ficou melhor. Então, a gente tem polvos, lulas e esse organismo aqui que não é tão conhecido, mas é chamado de náutilo, que é parecido com uma lula, mas com uma concha. Então, esses são os cefalópodes. Então, eles possuem uma boca ali com um bico que eles utilizam para quebrar o alimento. Então, as ventosas ajudam na locomoção, mas também na captura de alimento, esses tentáculos. Então, em termos de importância, né, econômica, enfim, esses animais, esses bichos aí, eles produzem a pérola, né, que é utilizada muito como uma joia, enfim. Então, economicamente, eles estão dentro desse contexto. E também são muito utilizados na alimentação, né? Então, eles têm uma grande gama de moluscos que servem como alimentos, polvos, lulas, mexilhões, mariscos, enfim. E aqueles que têm importância medicinal, porque são transmissores de doenças, e a gente já falou da doença esquistossomose, que é transmitida por um caramujo específico, né? Então, aqui está o exemplo da esquistossomose. Então, esse é o grupo dos moluscos, esses organismos de corpo mole. Aí, o nosso próximo grupo é os anelídeos, que são esses animais formados com o corpo formado por anéis. Como o próprio nome já diz. Deixa eu ver onde é que eles estão aqui nos meus slides. Ali. Tá. Compartilhou aí? Então, dentro do... Obrigada, Adriana. Dentro do grupo dos anelídeos, a gente tem basicamente as minhocas, que são organismos bem conhecidos, mas não são só elas, não. A gente tem alguns anelídeos marinhos, que é esse daqui, que são chamados de nereis, parece mais uma lacraia, mas na verdade não é. E a gente tem os sanguessugas, que também fazem parte, são parentes muito próximos aí das minhocas, pertencem ao mesmo filo, todos esses organismos. Então, anelídeos, como o próprio nome já sugere, o corpo é formado por esses segmentinhos aí, ó, que parecem anéisinhos. Então, aqui a minhoca toda segmentada. Então, por isso o nome. Eles são divididos em 3 grupos, então, que é o oligoqueta das minhocas, poliqueta desses anelídeos marinhos e irudíneos, que são os sanguessugas. Esses organismos, eles possuem uma reprodução bem parecida lá com o dos vermes, porque eles são hermafroditas, então as minhocas são hermafroditas, elas fazem troca de gametas, as duas minhocas produzem ovos, enfim, então, e espermatozoides, elas fazem essa troca, as duas minhocas ficam grávidas, digamos assim, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de cada um. Esses seres, então, já estamos em organismos
invertebrados que já são bem desenvolvidos, então eles têm um sistema digestório bem completo, tem sistema respiratório, tem sistema circulatório, inclusive as minhocas têm 8 corações. Elas têm uma rede de corações aí que ajuda na... Olha aí, gente. Tá dizendo que a minha chamada termina em 10 minutos, né? Mas eu botei para finalizar às 11. Tá. Então, daqui a pouco vai cair aí a gente volta. Enfim. Então, eles já são bem desenvolvidos corporalmente. Então, esse grupo dos poliquetas, que são esses vermes chamados de vermes marinhos, que são anelídeos marinhos, parentes das minhocas, mas que vivem exclusivamente no mar, que tem esse corpo aí todo segmentado, e eles possuem pelinhos, que são essas cerdas aqui, ao redor do corpo, que ajudam na locomoção. Então, eles são como se fossem minhocas bem peludinhas, assim. Os irudíneos são os sanguessugas. Então, eles têm essas ventosas, né? Uma ventosa anterior e uma ventosa posterior. Essa ventosa anterior apresenta a boca, ao qual ele suga o sangue dos seus hospedeiros lá. Então, ele é um parasita externo, né? Que se gruda fora do corpo de alguns organismos. E o último grupo é os oligoquetas, que são as minhocas. Vou ver quantos minutos ainda dá tempo. Que são as minhocas bem conhecidas. Então, tem o corpo dividido em anéis, por isso são anelídeos. E as minhocas têm essa parte branca aqui, que é um anel mais proeminente, mais inchadinho, digamos assim, que é chamado de clitelo. E aí, quando essa minhoca faz as trocas lá dos gametas, enfim, uma passa espermatozoide para outra e as duas ficam grávidas, nesse clitelo elas produzem uma cápsula que vai guardar os ovinhos que elas produziram ali dentro. Então, elas colocam no solo essa cápsula com os ovinhos ali dentro. Então, eles possuem sistemas bem desenvolvidos, né? Sistema respiratório, circulatório. Então, as minhocas, elas têm essa rede de corações, aqui elas têm vários corações. Elas fazem trocas gasosas, então a respiração delas fazem trocas gasosas pela pele, a respiração é cutânea. E eles já têm um sistema, tipo um cordão nervoso aí, como se fosse um gânglio cerebral aqui, que não é um cérebro, mas enfim, um sistema nervoso central e uma ramificação de nervos ao longo do corpo. Então, já é um início de sistema nervoso nesse grupo. Aí, que nem eu falei para vocês, a reprodução é com trocas de espermatozoides, né? As duas trocam espermatozoides e produzem essa cápsula com os ovos depois que vão ser colocados na água. Importância na medicina, os sanguessugas são muito utilizados, né? Para cura de feridas que são incuráveis, por exemplo, ou feridas relacionadas a diabetes, que não tem uma circulação tão boa de sangue, então eles utilizam os sanguessugas para fazer uma melhora desses tecidos. As minhocas são utilizadas como produtoras de adubo, isso já é bem conhecido. E aí aqui os nereis têm importância ecológica, servem de alimentos para outros animais, enfim, né? Então, eles têm sua importância ecológica e ambiental. Aqui está falando até da questão da importância das minhocas para melhorar o solo, né? Porque elas permitem que o solo fique mais arejado. Então, o grupo dos dos anelídeos, desculpe, é importante nesse sentido. Aqui está falando alguns utilizados para gastronomia, já confesso que não é muito a nossa praia, talvez. Então, esse grupo aí de invertebrados ainda. Então, são organismos que não possuem ossos, tá?
Eu acho que eu vou, antes de começar o outro, vou finalizar aqui, vou criar uma nova chamada e aí vou botar ele no grupo, pode ser? Sim. Tá, Pode ser? tá. Então vou finalizar essa. Dois grupos dos invertebrados para depois a gente entrar no grupo dos vertebrados. Lembrando que tudo isso que a gente viu pertence ao reino animal. Então, fazem parte do grupo dos animais. Então, vamos lá. Próximo grupo. Deixa eu só localizar meu slide aqui. Um pouco eu tenho slide, um pouco PDF, então. Aqui. Agora, se alguém tiver aracnofobia aí, tem que fechar o olho. Aqui. Artrópodes. Compartilhou aí com vocês? Então, os artrópodes, né? Os artrópodes, o próprio nome já diz, artro vem de articulação, podes vem de pés. Então, são esses seres que têm os pés, as patinhas articuladas, que se dobram. Então, são organismos bem específicos aí, com uma característica bem exclusiva, que é essa capacidade de dobrar as patas. Essa segmentação, as patinhas articuladas para se dobrarem. Então, no grupo dos artrópodes, são organismos com patas articuladas. Geralmente, o corpo deles é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Alguns, o tórax e o abdômen são separados e o tórax é fundido, ele está unido com a cabeça, formando uma estrutura chamada cefalotórax. Então, a gente tem esta organização aí anatômica desse grupo. Então, todos eles ainda são invertebrados. Os artrópodes, eles são, para mim, é o grupo mais fascinante que tem. Tanto que eu fiz uma pós-graduação, mestrado com esse grupo, trabalhei com borboletas ali na URGS, porque para mim é o grupo mais fascinante que tem. Os artrópodes, eles são organismos que têm um esqueleto externo. E isso permitiu que esses seres, diferentes de todos os outros grupos que a gente viu até agora, que eles conquistassem diversos ambientes, porque eles não necessitam mais tanto de ambientes escuros, úmidos, embaixo da terra, que sejam protegidos para eles ficarem. Porque com esse esqueleto externo que eles têm, é como se eles possuíssem uma armadura. E essa armadura permitiu que eles conquistassem uma infinidade de ambientes. Então, artrópodes, eles são seres, organismos, animais, né, que ocorrem nos mais variados ambientes, porque eles têm essa melhor adaptação, essas novas características que permitiu que eles conquistassem vários ambientes. Então, eles têm esse exoesqueleto, esse esqueleto externo, que funciona como uma armadura. Claro que
toda melhoria, às vezes tem um problema aí. Eles com esse esqueleto, né, que é um esqueleto de quitina, uma substância rígida que está presente nas nossas unhas também, eles não têm uma capacidade de crescer infinitamente. Então, por isso que eles fazem o que a gente chama de muda, ou seja, eles trocam de esqueleto volta e meia quando eles querem crescer. Por isso que a gente vê esqueletos de artrópodes, principalmente das cigarras no verão, abandonados nas árvores, que é aquela casquinha da cigarra que a gente vê ali, que muitas pessoas falam, né? Criam seus mitos, muitas pessoas dizem, a cigarra cantou até estourar. Não, aquilo ali é o esqueleto dela, esse esqueleto externo, o exoesqueleto, que ela abandonou para poder crescer. E aí ela faz mais ou menos umas 5 trocas de esqueleto ao longo de toda a sua vida. É bem legal, eles são bem legais. Então, dentro desse grupo dos artrópodes, a gente tem várias classes, que é os insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Então, os insetos são bem conhecidos, né? Alguns causam até incômodo. Mosquito, por exemplo, ninguém gosta. Mas, enfim, tem outros insetos que são bem legais, bem bonitinhos. Então, os insetos, eles têm uma característica bem peculiar, né? Se vocês veem algum animal e não sabem o que é, ele tiver 6 pernas, 3 pares de pernas, ou seja, 6 patas, vocês sabem que é um inseto. Então, eles têm uma estrutura dividida em cabeça, né? Eles têm um tórax e um abdômen. Aqui na abelhinha a gente pode ver, ó. Então, eles têm o corpo dividido em cabeça, tórax e o abdômen. E aí, os pares de pernas. Então, 3 pares desse lado, 3 pernas desse lado e 3 pernas do outro. 3 pares que totalizam 6 pernas. Característica de inseto. E a maioria deles possui antenas, estão na cabeça. Então, aqui, insetos, borboletas, formigas. Nem todos possuem asas, né, gente? Mas algumas características em comum eles têm, que é as antenas aí na cabeça. Gafanhotos, abelhas. Então, esses são os insetos. Aí, os insetos têm várias formas de desenvolvimento, isso também é bem legal, que alguns se desenvolvem diretamente, do ovo já sai no formato do adulto, outros têm uma divisão incompleta ali, sai uma ninfa que talvez ainda não tenha asas, aí até chegar na fase adulta ela desenvolve as asas, e tem aqueles que tem o que a gente chama de metamorfose completa, que eles nascem do ovo totalmente diferente do que eles são quando adultos. Então, o desenvolvimento direto é isso. A traça, por exemplo, que é um insetinho que nos incomoda bastante, ele sai do ovo já no formato que vai ser o adulto. Esses que têm o desenvolvimento, a metamorfose incompleta, por exemplo, aqui o gafanhoto, ele ainda não, é a ninfa dele, né, o filhotinho ali, ainda não tem asas, só vai desenvolver asas na fase adulta. E a borboleta é o clássico exemplo de metamorfose completa, ou seja, o organismo jovem, que são as lagartas, as larvas aqui, eles são completamente diferentes do organismo adulto. Então, ele sofre uma transformação bem grande ao longo de sua fase, né, do seu ciclo de vida. Então, eles são ovos, depois lagartas, depois eles viram uma pupa, ou chamada de crisálida, para depois se transformarem no adulto. Então, eles passam por esse processo de desenvolvimento, os insetos. Aí aqui fala de alguns pontos positivos e negativos que eles trazem, né? Então, a questão da polinização, o bicho da seda, e aí as abelhas, por exemplo, produzem alimento, né, para o ser humano. E os aspectos negativos é que alguns são pragas de culturas, outros insetos transmitem doenças, né? E alguns causam prejuízos domésticos, como é o caso das traças e dos cupins. Aí, ainda dentro do grupo dos artrópodes, que são esses que têm esse esqueleto externo e as patinhas articuladas, a gente tem crustáceos. E aí, os crustáceos, eles têm um monte de pernas. Aqui está um exemplo, o camarão. Camarão, lagosta, siri, caranguejo. Tudo isso está dentro do grupo dos crustáceos. São crustáceos, então, que estão dentro de um grupo maior, que é os artrópodes.
Então, eles têm essas antenas bem longas. Eles não têm uma cabeça separada do tórax, então eles têm o que a gente chama de cefalotórax, onde esses dois órgãos foram fundidos, formando um só. E aí eles têm 10 pares de pernas ou mais. Então, é esse bicho aí que às vezes as pessoas não gostam, que tem um monte de patinhas e acham meio nojento. Mas a lagosta, camarão fazem parte desse grupo, os siris, enfim. Então, eles têm 10 pernas ou 5 pares ou mais. Aracnídeos. Então, dentro desse grupo, apesar do nome, não estão só as aranhas. Também faz parte os escorpiões, os carrapatos e ácaros. Então, sempre que falarem para vocês que aranha é um inseto, não, aranha não é um inseto, ela é um artrópode, parente dos insetos, mas ela faz parte do grupo dos aracnídeos. Então, eles têm um corpo também dividido só em cefalotórax, que é essa cabeça fundida com o tórax, então não tem uma cabeça separada, e o abdômen. E eles têm 8 pernas, ou seja, 4 pares. Todos eles têm essa mesma quantidade de pernas, é uma característica, eles são octópodes. E aí, a diferença desse grupo é que alguns possuem estruturas específicas, como é o caso aqui, está mostrando uma aranha que possui o quê? As quelíceras, que são essas presas inoculadoras de veneno para algumas aranhas que são venenosas. Algumas possuem vários pares de olhos aqui em cima da cabeça, né? E elas possuem os pedipalpos, que são essas perninhas aqui da frente, que são patinhas modificadas para ajudar na captura do alimento, na alimentação, levar o alimento até a boca, enfim. Então, aí a gente tem alguns exemplos, né? Carrapatos, aranhas, escorpiões e o ácaro, aquele famoso ácaro que causa alergia nas pessoas. Então, tá dentro do grupo dos aracnídeos. Ó, tem 8 pernas, então 4 pares, todos eles. A gente voltar aqui, vamos ver uma aranha aqui. Eu vou voltar. Aqui. Essa aranha não tá muito legal. Mas aqui, ó. 4 pares de pernas. Então, todos eles. Aí, os outros dois grupos são chamados de diplópodes e quilópodes, que são quem? Um que a gente conhece popularmente como lacraia e outro que a gente conhece popularmente como piolho de cobra. As lacraias fazem parte do grupo dos quilópodes. Esse organismo ele tem hábitos bastante noturnos, algumas têm presas inoculadoras de veneno, enfim, elas têm esse corpo aqui formado por anéis, e eles, em cada um desses anéis, desses segmentos, eles têm um par de pernas. Então, eles têm várias perninhas ao longo do corpo, porque cada segmentinho tem um par de pernas. Nos quilópodes, que é, no caso, a lacraia. Os diplópodes, o próprio nome já diz, diplo, dois pés em cada segmento. Então, é aquele conhecido piolho de cobra, ou os embuás. A gente conhece mais popularmente como piolho de cobra, que é esse bichinho aqui, com aquele monte de patinha, porque em cada segmentinho desses ele tem 2 patinhas. Então, aqui está uma comparação de todos os organismos do grupo, insetos, crustáceos, aracnídeos, diplópodes, quilópodes, quanto às suas partes corporais, né? Como que eles são divididos, enfim. Então, os artrópodes são esses organismos aí, que são bem diversos. É um grupo bem diverso. E aí, para a gente finalizar os invertebrados, e aí depois a gente entra no grupo dos vertebrados, a gente tem os equinodermos. O nome é estranho, mas vocês vão ver que conhecem os bichos. Aqui, equinodermata. Compartilhou aí com vocês? Sim. Tá. Então, gente, os equinodermos
nada mais são do que estrelas do mar, pepino do mar, lírio do mar, ouriço do mar, enfim. Esse nome estranho aqui, equinoderma ou equinodermata, vem do grego, né? Tudo na biologia tem uma origem do grego, que equino significa espinhos e derma significa pele. Então, são animais, aqui o ouriço é um exemplo, que possuem espinhos na pele, nessa derma deles, né? Então, a gente tem os equinodermos, aqui bolacha do mar, estrelas do mar, pepino do mar, serpente do mar. Então, tudo que for do mar, aí tiver o nome do mar, faz parte do grupo dos equinodermos. E aí, esse grupo, diferente de todos os outros lá, ele é muito parecido com os vertebrados, porque aqui, ó, na hora de formação do indivíduo, o que o embrião forma primeiro, nesse caso, é o ânus, para depois a boca, no sistema digestório. Então, durante a formação embriológica lá, eles são muito parecidos com nós. Nós, durante a formação de embrião, primeiro se forma o ânus lá na divisão do embrião, né? Para depois formar a boca. Então, eles são chamados de deuterostômios. E aí, esses equinodermos são divididos em vários grupos. Mas o importante é vocês conhecerem quem eles são, não saber quem são os grupos. Então, eles têm essa característica aí desses espinhos, né? E esses espinhos, eles ajudam, inclusive, principalmente os ouriços, na locomoção. Ajudam o animal a se locomover. Por quê? Internamente, esses animais, eles têm uma rede de canais por onde a água circula. E aí a água circulando, ela gera uma pressão dentro desses animais, projetando esses espinhos para fora, que a gente chama de sistema ambulacrário, ó, que seria basicamente isso. Um tecido todo esponjoso por onde a água circula aí dentro. E aí eles têm aqui, ó, tem uma estrela. Eles têm esse sistema aqui, aonde esses espinhos ou pés são projetados para fora e permitem que esse animal se locomova, se mexa aí no ambiente onde ele está. Caminha, né? Então, é a partir disso, ó. Eles têm canais por onde a água circula e vai projetando esses pezinhos aqui, pseudópodos, enfim, né? Falsos pés, para se locomoverem. Então, eles têm uma placa, que é chamada de placa madrepórito, que é por onde entra a água ali e circula por esses canais aqui, ó, projetando esses pés aí, permitindo que esse animal se locomova. Então, é uma característica bem peculiar. Esse grupo é um grupo bem peculiar, bem diferente de todos os outros. E aí, eles têm a boca na parte inferior e o ânus na parte superior. Então, a boca na parte de baixo e o ânus na parte de cima. Então, aí mostrando os pés ambulacrais, né? Que fazem com que eles se locomovam. Então, esses animais aqui, esse último grupo de invertebrados, são animais que têm um sistema digestório completo, têm um sistema de circulação de água, têm um sistema respiratório, então eles têm sistemas de circulação e respiração que estão relacionados com essa circulação de água dentro do corpo deles. Então, essa água circulando por esses canais permitem que circulem os gases respiratórios, circulem os nutrientes pelo corpo desses animais. Então, a reprodução deles, ela é com sexos separados, ou seja, a fecundação ela é interna, então há um cruzamento, né, uma cópula entre um indivíduo macho e um indivíduo fêmea, e eles trocam então seus gametas ali. Mas também, no caso das estrelas do mar, há processos de reprodução assexuada onde elas conseguem se regenerar. Então, uma estrela que foi cortada consegue regenerar as partes dela, formando novas estrelas.
Então, essa é uma forma de reprodução desses organismos. Aí, aqui tem os grupos asteroide, que é das estrelas. Tem o grupo dos ofiuroides, que são as conhecidas como serpentes do mar. Olha, nem parece um animal, né? Parece um desenho isso, mas é um animal. Tem o grupo dos crinoides, que são isso daqui, parece mais uma planta, mas é um animal, na verdade, que é um lírio do mar. E todos eles têm essa mesma ideia, né? Eles partem do mesmo organização de circulação da água por dentro do corpo. Olha, nem parece um animal. O grupo dos equinoides, que é o mais conhecido, dos ouriços do mar. Inclusive é uma iguaria, né, da alimentação aí de coisas marinhas. E dentro do grupo dos equinoides tem que a gente conhece como bolacha do mar. Essa daqui talvez seja mais fácil da gente encontrar na praia, né? Dentre todos esses aí, é o mais fácil. E o pepino do mar, que também é uma iguaria em alguns restaurantes que servem frutos do mar, né? Que é do grupo holoturoide. O pepino do mar tem uma característica muito engraçada, gente, que quando ele está ameaçado, é como se ele vomitasse o próprio estômago. Ele bota o estômago para fora para espantar o seu predador. Ele everte o estômago para fora, que é um processo chamado de evisceração, ou seja, colocar as vísceras para fora. É uma forma de defesa do corpo. Então, esse foi o último grupo dos invertebrados. Aí, a partir daqui, esses organismos aqui, na evolução, provavelmente deram origem para organismos que ainda não possuíam ossos, mas possuíam o que a gente chama de notocorda, ou seja, um sistema nervoso, onde a gente tinha uma parte de sistema nervoso central e um cordão nervoso que leva a informação para o resto do corpo. E aí é o primeiro indício de evolução para depois desenvolvimento de uma coluna vertebral e depois desenvolvimento dos ossos, na evolução das espécies de animais que a gente tem. Então, agora o último slide para a gente finalizar aí com os últimos grupos, que é o grupo dos cordados, ou seja, esses animais que possuem essa notocorda. Deles aqui. Aí. Compartilhou aí com vocês? Sim. Tá. Então, o grupo dos... Sim. Obrigada, gente. O grupo dos cordados, ou chordata, né? Biologia tem todos esses nomes aí, malucos. Mas, enfim, significa a existência de uma notocorda, ou seja, de um cordão nervoso central. E aí a ideia é que eles surgiram a partir do grupo dos equinodermos, aí das estrelas do mar. Então, os cordados possuem o quê? Essa notocorda, esse cordão nervoso central. Então, os primeiros cordados já não existem mais. O que a gente tem hoje, né, desses animais, são alguns peixes, que são esses peixes aqui, ó, que são chamados de anfioxo. Na verdade, não é um peixe, é um ancestral ainda dos peixes, e esse bicho ainda existe, então a gente diz que é um fóssil vivo, né? Eles são o grupo dos protocordados, então eles possuem um sistema nervoso, um cordão nervoso, só que eles ainda não possuem um céfalo, digamos assim, uma caixa cefálica, um crânio, alguma coisa que proteja um sistema nervoso central. Então, eles só possuem esse cordão nervoso sem esse crânio aí. Então, por isso que eles são chamados de, aqui, ó, acraniados. Então, eles ainda não têm um crânio.
E aí são esses organismos aqui, esses que são chamados de sídeas e esses que são chamados de anfioxos. E aí, depois desse grupo, surgiram, então, os primeiros que passaram a desenvolver alguma estrutura de crânio foram as lampreias, aquele que a gente conhece como peixe elétrico. Eles são peixes bastante ancestrais, que são peixes que têm um crânio bem simplificado, bem grosseirão, assim, que foi um dos primeiros, bem rudimentar, bem rústico. Então, foram os primeiros que apresentaram um sistema com desenvolvimento de um crânio. Então, essa notocorda, esse cordão nervoso central aí, ele deu origem a uma coluna vertebral. Então, aí surgem o que a gente conhece como os vertebrados, que a partir daí eles possuem vértebras e começam a desenvolver ossos, né, nos grupos até chegar nos mamíferos. Então, esse filo cordada é isso daqui, basicamente, ó, gente. Um crânio bem rudimentar, uma boca, um sistema nervoso e o início de vértebras aqui. Que são animaizinhos depois desse grupo aqui, dos urocordados. Ó, então, os urocordados, eles tinham um gânglio nervoso, e aí, como se eles tivessem um cordão nervoso central. Então, são os primeiros vertebrados, digamos assim. Ó, esse aqui ainda não possui, esse daqui já possui um início de um crânio, que são os cefalocordados, ó. Então, um cordão nervoso, uma região ali onde seria um crânio. Basicamente isso. Esse animalzinho ainda existe, ó. E aí os craniados, que são peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos. Então, a gente tem, a partir dos peixes, o surgimento de um crânio, uma coluna vertebral, vértebras, e ramificações dessas vértebras aí, que formam as espinhas lá dos peixes, né? Os peixes não têm ossos propriamente ditos, e sim tem uma coluna vertebral com ramificações, que são os espinhos. Tá bom, filho. Então, aqui a gente tem características desses primeiros peixes, que é esses que a gente conhece aqui com essa boca circular, que eles são peixes que são chamadas de lampreias ou feiticeiras, enfim, né, peixe bruxo. Por quê? Porque eles sugam os sangues de outros peixes. Eles se alimentam a partir disso. Então, eles não têm um crânio bem desenvolvido, mas já tem esse início aí de localização. Bom, aqui é para ser uma cabeça. E aí a gente tem os peixes, que estão divididos em dois grupos, que é os condrícteos, que são os peixes com esqueleto cartilaginoso, e os osteícteos, que são peixes com esqueleto ósseo. Dentro dos peixes com esqueleto cartilaginoso, a gente tem os tubarões e as arraias. E dentro dos peixes com esqueleto ósseo, a gente tem a maioria dos outros peixes que a gente conhece, né? Aqui parece moreia, rêmora, cavalo marinho, peixe-espada, enfim. A maioria dos peixes que a gente conhece. Então, aqui estão os condríctes, que são peixes com estrutura esquelética cartilaginosa. E aqui a gente tem os osteícteos, que são peixes com estrutura óssea formada por osso mesmo, e não por cartilagem. Aí, depois dos peixes, né, a gente teve uma evolução bem grande no grupo dos anfíbios. Por quê? Porque até então os peixes são restritos a que ambiente aquático. Quando a gente passa para o grupo dos anfíbios, a gente tem uma evolução aí nesse grupo, que é a conquista do ambiente terrestre. Então, eles não são mais totalmente restritos ao ambiente aquático. Eles conseguem viver parte de sua vida em ambiente terrestre.
eles dependem ainda da água para reprodução, então ainda é um resquício evolutivo que eles não conseguiram superar, digamos assim, mas eles já conquistaram outros ambientes diferentes dos peixes, então eles já desenvolvem pulmões primitivos, então os anfíbios, sapos, rãs, salamandras, cobras cegas, enfim, todos esses são organismos que passaram a ser um pouquinho mais evoluídos do que os peixes, conquistar outros ambientes, pelo fato de não necessitarem tanto da água, né? Sua respiração já é pulmonar. Aí, depois deles, vem a conquista definitiva do ambiente terrestre, que são os répteis. Aí, o grupo dos répteis, eles desenvolveram várias características que são características que permitiu que eles conquistassem definitivamente o ambiente terrestre. Por exemplo, os répteis. Eles têm uma pele seca e coberta por escamas, para evitar o quê? Evitar a perda excessiva de água, evitar a desidratação, né? Então, eles conseguiram conquistar outros ambientes. Os répteis também, eles passaram a colocar ovos com casca, então isso também não necessitam mais de água, porque os ovos não secam mais, eles possuem uma casca que protege o ovo. Então, os répteis conseguiram conquistar melhor o ambiente do que os anfíbios, que deram início a essa conquista. Aí, os últimos dois grupos, a gente tem aves e mamíferos. E aí, aqui sim, a gente tem adaptações bem significativas. Então, as aves, já que os répteis já colocavam ovos com casca que protegia, né? Então, quando perguntarem para vocês que veio primeiro o ovo ou a galinha, vocês respondam o ovo, porque os répteis evolutivamente já colocavam ovos. Então, as aves, elas põem ovos, que é a sua forma de reprodução, e elas desenvolveram uma capacidade que nenhum outro grupo tem, a não ser os morcegos dentro dos mamíferos, né? Que é a capacidade de voar. Então, isso permitiu que elas conquistassem muitos ambientes também. Aí elas já têm uma pele seca e queratinizada, e sua reprodução é exclusivamente ovípara. Elas põem ovos e é o único grupo que possui como revestimento corporal as penas. Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? E aí, o último grupo é os mamíferos, que, devido ao nome, né? Esse nome é pela existência de glândulas mamárias, mas não é só essa característica que é exclusiva desse grupo. Esse grupo é o único que apresenta pelos também, e é o único grupo que tem glândulas que são glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas, ou seja, glândulas que produzem uma gordura para a pele, né? Não ficar tão seca, e produzem suor para regular a temperatura corporal. Porque a partir das aves, os organismos eles já conseguem regular a sua temperatura corporal, então eles são chamados de homeotérmicos, porque mantém a temperatura sempre constante, a partir de mecanismos internos do corpo. Já dos répteis até os peixes, ou dos peixes até os répteis, eles, conforme é o ambiente, é a temperatura do corpo deles. Por isso que os répteis, em geral, ficam no sol, para tentar aumentar a sua temperatura corporal, para ter um metabolismo um pouco mais acelerado, conseguirem ficar mais rápidos. Então, os mamíferos já passaram a ter uma reprodução totalmente diferente, com o desenvolvimento do embrião interno no corpo, né? De alguns grupos, é claro que o ornitorrinco, por exemplo, ainda põe ovos, porque ele é um resquício aqui das aves, um resquício evolutivo das aves. Mas os mamíferos já têm uma fecundação interna, desenvolvimento do filhote é dentro do corpo, então tem todo um cuidado parental, por isso que muitos mamíferos eles produzem poucos filhotes. Se tu vai comparar com um peixe, por exemplo, produz milhares de ovos, por quê? Porque não tem esse cuidado, então muitos vão morrer. Já os mamíferos produzem poucos filhotes, porque tem todo esse cuidado parental aí, amamentação, enfim, que permite que o filhote tenha mais chances de sobrevivência, né? Então, tu pode ter só um. E aí, então, termina aqui os nossos grupos
do reino animal, gente. Então, os nossos vertebrados são esses 5 grupos aí, bastante diversos, mas são poucos grupos em comparação com todos os invertebrados, né? A gente viu um monte de grupos de invertebrados. Então, os animais são seres bastante diversificados, que vão desde aqueles que possuem ossos até aqueles que não possuem. Então, é isso. Se quiserem, eu mando esses slides que a gente viu na aula para vocês. Tenham uma boa noite, descansem. E eu acho que o Roberto daí vai liberar as provas ali para vocês e o trabalho. Eu vi que teve gente que já entregou o trabalho, mas a prova ele libera hoje, se eu não me engano. Tá bom, gente? Boa Se noite, ficou com obrigado. alguma dúvida, pode perguntar agora. Boa noite. Tá bom, muito obrigada. Boa noite, Adriana. De nada, imagina. Boa noite. Boa noite, Marcelo.